de agora, os presentes na plateia podem enviar perguntas ou comentários. Nós já temos uma primeira pergunta que chegou aqui, da Yasmin Oliveira. O professor Zaranquim citou Indiana Jones, mas a pergunta dela, que remete ao cinema, vai para o professor Luiz Rosa. Filmes catástrofe costumam explorar um tema recorrente, que é o perigo que micro-organismos que estão em locais inacessíveis acabem se transformando num grande perigo para a humanidade. E, invariavelmente, quem comete o erro é um cientista bem intencionado. O que há de ficção e o que há de realidade nisso? Corremos o risco de um micro-organismo que está lá quietinho na Antártica representar um perigo para a gente? Muito boa pergunta, né? Mas eu acho que não é o cientista inocente, né? Na verdade, o nosso projeto até tem uma linha nesse sentido também, porque isso vem sendo colocado em termos de mundo, né? Isso foi observado no Ártico, começou a ter um descongelamento de algumas regiões do Ártico e começaram a aparecer alguns micro-organismos que estavam ali há muito tempo, né? E eles começaram a ficar expostos ali. Na Antártica, a gente tem essa preocupação. Então, o projeto ele é focado em fungos. Fungos não têm assim, tantos fungos que são patogênicos para o humano. Né? É uma exceção aí que pode causar doença. Mas nós estamos estudando, sim, principalmente no permafrost, que é um solo que é permanentemente congelado, que ele vem aí, alguma parte do permafrost descongelando, e a gente já viu que tem micro-organismos ali que crescem a 37 graus. É o primeiro critério para atuar contra o humano. Então, a gente vem caracterizando, mas com cuidado. Né? Não é que vai ser um acidente que vai liberar, não é assim. Né? É tudo com cuidado, com quarentena, a gente observa. Por quê? É melhor você estudar, conhecer, saber o que tem, porque se por acaso acontecer alguma coisa, você sabe como combater. É a primeira situação. Segundo, a gente estuda isso na Península Antártica. A Península Antártica é o local do planeta que sofre a maior influência das mudanças climáticas do mundo. Vem esquentando mesmo. Tanto que a vegetação lá na Península Antártica de musgos, ela vem aumentando. E dali pode sair alguma coisa que está muito próxima à América do Sul, está muito próxima ao Brasil. Então, a gente tem uma linha disso de catalogar, conhecer, para saber o que tem e como combater. Acho que eu respondi. Perfeito, professor. Chegou uma pergunta aqui do Gabriel Santos, que é para ambos. Ele quer saber um pouco sobre a extensão das perdas que nós sofremos com o incêndio em 2012 da antiga base da Antártica e o que foi feito para recuperar essas perdas. Professor André, você quer começar a responder? Realmente a destruição da base anterior foi uma perda muito importante. Principalmente, acho, não só por a questão econômica, mas por a quantidade de anos que as pesquisas que estavam na base ficaram paradas, também por o investimento de logística que fez com que outros projetos não pudessem ser apoiados. Mas, hoje em dia, temos uma das bases mais novas do Brasil. Eu acho que me preocuparia agora, o que me preocupa agora, é não só ter a base, mas ter os recursos para que a pesquisa possa realmente continuar avançando, sendo que a base custou $100 milhões e o investimento em pesquisa em Antártica nos próximos 3 anos, acho que não deve passar mais de $3, 4 milhões. O sea, el 3% ou 4% do que foi investido na construção de uma base. O senhor quer comentar também, professor Luiz? Eu conheço a estação antiga, né? Eu comecei na Antártica em 2006, então eu conheço o que eu chamo de estação pré-incêndio, e eu fui agora convidado pelo MCTIC e pela Marinha para mobiliar os laboratórios da nova estação. Então, eu acompanhei a montagem dos laboratórios. A diferença é gritante, né, em termos de salto de qualidade. A estação antiga ela era boa, ela não era ruim, era muito boa, só que ela foi construída aos poucos. E o que estava ali perdeu praticamente quase tudo. Né? E teve um impacto na pesquisa, porque muita pesquisa era executada ali e não pôde mais. Eles colocaram os módulos antárticos emergenciais, mas não era a mesma coisa da estação que existia antes. Então, nós ficamos de 2012 até 2020, que ela foi inaugurada agora em janeiro, né? E ela agora vai começar esse apoio à ciência. Né? Então, teve perda, sim, mas foi compensada porque os projetos foram trabalhar ou embarcados, né?
ou acampando, igual o projeto do professor Andrés, né? Ele acampa na Antártica, mas tem projeto que ficou embarcado. Eu mesmo fiquei 6 anos embarcando no navio. Montei um laboratório no navio e trabalhei dentro do navio. Então, a gente compensou um pouco isso. O que espera agora é que com essa nova estação, que é bem moderna, que é a mais moderna aqui da América do Sul, né, entre os países da América do Sul, uma das mais modernas do mundo, ela vai dar esse apoio. Mas, para dar esse apoio, tem que ter a injeção de recurso para a pesquisa, né? Antártica existe logística e pesquisa. Logística, Ministério da Defesa. Pesquisa, Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, se não tiver esse dinheiro, é igual um amigo meu comenta, nós temos uma Ferrari, mas a Ferrari não anda sem combustível. Então, a gente vai precisar desses recursos para continuar avançando no Programa Antártico Brasileiro. Tem mais uma pergunta aqui para o senhor, professor, da Mariana Carvalho. Ela está falando aqui do cenário atual marcado por uma pandemia, o coronavírus. Sabendo da diversidade de micro-organismos únicos e desconhecidos que existem na Antártica, o que se pensa sobre os impactos relacionados à saúde que o aquecimento global e seus efeitos na Antártica podem trazer? É muito importante, né? É o que eu comentei. A Península Antártica é o local que sofre a maior influência das mudanças climáticas do planeta. Então, tem muita coisa que está presa ali que pode sair, né? Você tem um lado positivo e um lado negativo. Pode sair e acometer a América do Sul, pode ir para o outro lado da Austrália, Nova Zelândia, que está ali do outro lado da Antártica. Você tem esse risco ali. Mas na Antártica também você tem essa biodiversidade que ela pode ser utilizada para o bem. Então, por exemplo, eu citei aqui que a gente estuda fungos antártica capaz de produzir antiviral contra a dengue. A gente tem fungos que produzem. A gente está estudando, está na fase agora de caracterização da molécula, né, isolamento, caracterização da molécula. Se vai virar um fármaco, a gente não sabe, mas a gente tem que investir nisso aí. Então, você pode conseguir alguma coisa de lá que controle também esses organismos. Como os organismos que podem sair de lá, você tem que conhecer para saber combater. O problema é que, às vezes, a sociedade, os governos são muito imediatistas. Estamos enfrentando esse problema com o coronavírus. Não existe um antiviral contra o coronavírus. Já foram testados vários, mas não deu efeito. Então, quanto mais antivirais você tiver, nesse caso, é interessante porque um deles poderia ou pode dar uma atividade para controlar esse organismo. Então, é só investir em pesquisa, e a pesquisa ela é lenta e silenciosa. Então, a gente demora para conseguir isso, não é de uma hora para outra. Então, tem esses dois lados aí na questão da Antártica. Uhum. Para o professor Andrés, a Soraya Costa quer saber a diferença entre Antártica e Antártida. De fato, basicamente a mesma coisa, são formas diferentes de chamar o continente. Uhum. Também para o senhor, professor, uma outra pergunta. Bom, como inicia uma identificação de um artefato arqueológico, desde a sua visualização, a retirada, a conservação, como ela é relacionada com sua história? A pergunta do Matheus de Almeida. De fato, da mesma forma que Luis pode chegar um microorganismo e falar esto es un líquen, esto es un fungo, tem um estudo en el qual nós somos treinados para identificar en uma paisagem a ação humana. Então, é a partir desse olhar de especialista que procuramos alterações na paisagem produzidas por o ser humano e, muitas vezes, nesses locais é onde fazemos as escavações. Os objetos que escavamos nos dão informação sobre procedência, onde foram feitos, épocas, diferentes formas de atividades, etc. Mas isso é algo que aprende, não nos filmes de Indiana Jones, evidentemente, mas principalmente nos cursos de arqueologia na universidade. Bom, o Luiz Henrique, ele fala aqui que é xará do professor Luiz Rosa também. O senhor apontou que o Tratado da Antártica protege o continente até o ano de 2045. Ele quer saber se, com futuras instabilidades internacionais, a continuidade da pesquisa brasileira pode ser ameaçada e quais os planos vêm sendo desenvolvidos para estender essa proteção. A princípio, não tem uma definição, né? Eu acho que os países ainda não têm. Pode ocorrer isso, pode chegar na revisão do tratado e resolver que vai ter uma distribuição. Existem países que reivindicam território, e, às vezes, a mesma região. Então, chance de ter conflito existe real, né? Mas foi o que eu comentei.
29 países no mundo, do total de 100 e alguma coisa, 180, em torno de 180 países, têm direito a veto e voto sobre o futuro de 10% do planeta. O futuro quer dizer tudo. As maiores reservas minerais, de água, biológica, território. E o Brasil faz parte desse cenário, desses 29. Para ele se manter, ele tem que fazer pesquisa. Então, qualquer país desses 29 que na reunião internacional vete, não vai ser distribuído. Não vai ser distribuído entre essas nações que reivindicam. Então, por isso a importância. Agora, a chance ela pode ocorrer sim, porque sempre existe o interesse ali em território, rotas, interesses comerciais. Então, isso pode acontecer, é um risco. Eu acredito que agora que a gente tem menos aí de 30 anos para poder ter essa discussão, os países vão começar a se articular, e no nosso caso é o Itamaraty, ele começa a articular ali uma posição do país sobre essa questão do tratado. Outra pergunta para o senhor, professor. Pergunta do Jorge Guadalupe. Uma das maiores preocupações de determinadas áreas da biologia, como a ecologia, diz respeito à introdução de espécies exóticas em um novo ecossistema. Essa é uma preocupação relevante para o grupo de pesquisa de vocês? E, se sim, como contornam esse problema? Sim. Sim, porque a Antártica, o turismo na Antártica ele vem aumentando muito. Então, existe o impacto do turismo e também existe o impacto da pesquisa, né? Porque onde tem uma estação de pesquisa, ela impacta também, né? A do Brasil, atualmente, ela tem vários controles para diminuir esse impacto, mas impacta também. Então, tem um trabalho agora que nós estamos executando, analisando DNA de organismos que estão no solo da Antártica. Só o DNA. E aí nós estamos procurando ali fungos e plantas que podem ser externos. Geralmente, quando o organismo ele é introduzido na Antártica, se ele não tem uma adaptação para aquele frio, ele morre. Mas o DNA dele fica lá. Então, por exemplo, um amigo meu, trabalhando em conjunto, nós já detectamos milho na Antártica. Patchouli, que é um chá, DNA, está lá. O organismo ele chega lá. Mas o frio mata. Só se ele tiver uma adaptação para ele conseguir avançar ali na região, né, por causa do frio. Mas pode ser que no futuro, se aquecer demais, né, esses organismos, o DNA estando ali, ele pode desenvolver. Né, só o futuro vai dizer. Bom, agora nós temos algumas perguntas de pessoas interessadas em viver aventuras na Antártica. Eu vou ler, na sequência, as perguntas. A primeira é do Dumit. Ele gostaria de saber como alguém começa a fazer pesquisas na Antártica atualmente. Qualquer área do conhecimento pode ter oportunidade? Quão cedo, como bolsistas de iniciação científica, alguém consegue começar a fazer estudos na Antártica? Uma outra pergunta aqui, da Amanda Pezzini, que gostaria de saber se existe a possibilidade de uma iniciação científica para alunos de instituições particulares no laboratório dos fungos antárticos e qual o procedimento. Bom, sobre a questão da iniciação científica, o senhor pode começar respondendo, professor Andrés? Basicamente, se alguém quer fazer algum tipo de pesquisa na Antártica, tem um edital a cada 3 ou 4 anos lançado pelo CNPq, que é o ProAntar, onde qualquer pesquisador, doutor, pode se apresentar. Há uma série de requerimentos, geralmente estar associado a alguma instituição de pesquisa, etc. Tem uma série de categorias e ele se apresenta, compite e se é escolhido. Ele tem financiado e a logística por 4 anos. Dentro do projeto estão sempre contempladas bolsas de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, que em certa medida vão ser os que vão auxiliar os outros pesquisadores a desenvolver a investigação que seja necessária. Não existe a possibilidade de apenas um aluno dizer quero ir para a Antártica. Então, só integrado em algum projeto de pesquisa maior. E no laboratório de fungos antárticos, qual que é o procedimento? Entrar em contato. Né? Na verdade, a ciência antártica ela é feita, na sua maioria, pelos estudantes, né? Que o professor Andrés comentou. Estudante de graduação, fazendo iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Né? Então,
é a massa de trabalho na Antártica. Nós coordenamos, tem os pesquisadores, nós vamos também, coletamos, trabalhamos, coordenamos, mas são os estudantes. Eles são fundamentais, né? A gente enfrenta uma época agora um pouco complicada em termos de recurso para bolsistas e tudo, mas a gente vem com uma resiliência aí tentando manter essa atuação. Então, é entrar em contato. As pessoas que podem ir para a Antártica são os projetos que são contemplados, né? Então, é tudo oficial, é institucional. O projeto para trabalhar na Antártica, várias pessoas querem ir para a Antártica, tem esse nuance também. Mas não é todo mundo que vai, porque a gente tem uma limitação de vagas. A Estação Nova cabe 64 pessoas. Né? O navio, por fase, cabe 25 pessoas. Então, não é todo mundo. Às vezes, a gente tem equipe que vai para campo e equipe que trabalha no laboratório. Mas, assim, eu gostaria que quem tem interesse tivesse a oportunidade de ir para a Antártica, sim, porque é uma outra visão, é uma outra ciência, né? Eu acho que é um grande desafio. Então, é entrar em contato com qualquer que seja, não só eu, né? Tem outros coordenadores aí também, nas linhas de atuação. Eu acho que a primeira coisa é a pessoa saber assim, o que eu quero, eu gosto disso, porque o trabalho é duro. O trabalho na Antártica não é simples. Se você cai na água da Antártica, você dura ali uns 2 minutos antes de entrar em hipotermia, para vocês terem ideia. Então, é um trabalho muito pesado que a gente faz lá. Então, é entrar em contato e seguir seu sonho, sua aptidão. Muito bem. A Maria Tereza gostaria de pedir ao professor Andrés que comente mais sobre os documentos escritos encontrados, em qual língua são e o conteúdo, por exemplo, e também se encontraram produções artísticas como literatura e desenhos. Bom, em geral, a maioria dos documentos estão em inglês. As companhias que iam para lá eram de Inglaterra e Estados Unidos, ainda que a tripulação, os operários podiam ser de diferentes partes do mundo, mas o que sabia ler eram os oficiais e o capitão. E as informações estão contidas em os diários de bordo, que falam sobre a vida no local, também diferentes locais onde estão enumerados os equipamentos que se levavam nas viagens, a comida, etc. Então, esses são os documentos básicos com os que trabalhamos. Moby Dick, etc., tem a ver com viagens, por exemplo, de escritores, ¿sí? Como Melville, que acompañaron estos navíos en diferentes locales y después hicieron escrituras. Pero sí, ahí se pueden ser encontrados algún tipo de gravura, etcétera, que diferentes pessoas fizeram. Eu mostrei aqui um tabueiro de damas construído no local com madeiras de naufrágio, que está mostrando tempo livre e elementos de lazer com os quais eles passavam o tempo no local. A Soraya Costa quer saber se já foram encontradas pinturas rupestres na Antártica. Nós estamos falando agora de uma ocupação histórica, de final do século XVIII, começo do século XIX para aqui. Grupos de arqueólogos chilenos têm tentado localizar aborígenes, de Patagônia na Antártica. O que sí estamos quase seguros es que estos cazadores de foca occidentales paraban en Patagonia y muchas veces llevaban indígenas como mão de obra a trabalhar com eles. Tem sido localizado um crânio de uma mulher indígena na Antártica e em sítios que escavamos tem objetos ou artefactos indígenas confeccionados sobre elementos de vidrio occidentales. Entonces, eso está mostrando probablemente a convivencia de esos dos grupos. Mas no existe arte rupestre que está associado com grupos pré-históricos. Muito bem. Uma pergunta agora para os dois professores, a pergunta do Luiz Felipe Pinel. Como citado, as condições de estadia na Antártica são severas. Para que vocês fiquem em tal localidade, há alguma preparação ou treinamento físico previamente necessário? Se não, pensam que seria útil para auxiliar na vivência? Quem quer começar respondendo? O trabalho na Antártica, ele, como eu já comentei, ele não é simples, né? Então, a gente trabalha o ano inteiro. Então, no primeiro semestre, a gente tem várias reuniões logísticas para decidir o que a gente vai fazer, onde a gente vai, como a gente vai fazer. E aí, definindo a equipe, quem nunca foi para a Antártica, ele tem que fazer um treinamento pré-antártico. Então, ele vai para o Rio de Janeiro, fica uma semana na Ilha da Marambaia, sob os cuidados da Marinha,
fazendo esse treinamento. Ele tem palestras, testes físicos, e ele é avaliado. Ele tem que passar no treinamento pré-antártico. Depois que ele passa, todo mundo agora, quando vai, os já selecionados, eles têm que fazer uma bateria de exames médicos e psicológicos para poder ir para a Antártica. Ou para ficar embarcado, para ficar no acampamento, ou para ficar na estação. Então, tem todo esse critério. Porque você não pode ter problema lá, ou tem que diminuir o máximo o problema lá. Porque, às vezes, é difícil a remoção. O Andrés, por exemplo, que acampa, o navio deixa ele lá, ele fica com o rádio, tem o irídio, a estrutura do acampamento dele. Mas, se acontecer alguma coisa, o navio pode demorar, talvez, até uma semana para chegar nele. Então, as pessoas têm que ir bem para a Antártica, fisicamente e psicologicamente. Eu acho que está muito bem sintetizado o que falou Luiz. Eu acho que o fator principal, às vezes, mais que o físico, é o psicológico. En nuestro caso, estamos en un acampamento isolado del mundo. Es necesario un esfuerzo colectivo para evitar los conflictos, porque cualquier cosa mínima puede se transformar en un problema serio. Y en el caso de nuestra equipe, en general, digamos, ninguém va ao primeiro ano. Você tem que fazer um trabalho, digamos, hablando do tempo, mostrar que tem interesse, etc., ganhar o lugar para poder ir à Antártica, e a gente tem que fazer uma seleção realmente muito boa das pessoas para evitar os problemas que colocou Luiz. Bom, uma pergunta para os dois. Vocês falaram sobre divulgação científica, né? O professor Luiz Rosa citou as pessoas que questionam a destinação dos recursos para pesquisas na Antártica. O professor Andrés falou de diferentes formas de relatos científicos que não o artigo, né? Como as histórias em quadrinhos. Mas não é comum o pesquisador brasileiro pensar em divulgação científica. Como que a gente pode mudar isso? É uma questão realmente de uma reflexão profunda. No caso da arqueologia, a gente vai perguntando por que Indiana Jones é conhecido e o arqueólogo de verdade não. E, em grande medida, como mencionei, se uno lê um trabalho de arqueologia científica, é muito chato. É uma descrição de camadas, de objetos, e no qual as aventuras, as histórias do arqueólogo para poder conseguir essa informação ficam de fora. Então, a ideia é pensar uma ciência mais divertida, não necessariamente só com avental branco e sério. Não? Algo que possa empolgar as pessoas e, dessa forma, gerar uma empatia que faça que, quando se cortem os recursos, as pessoas falem, não, a ciência é importante. Você gostaria de complementar, professor Luiz? Sim, muito importante. Infelizmente, a academia, a maioria da academia, ela não reconhece essa importância da divulgação. Mas eu acho que nos últimos anos, né, nos últimos recentes anos aí, nós estamos vendo a importância que tem a divulgação científica. Às vezes a gente fala a nossa linguagem na academia. É uma linguagem técnica, é difícil de entender. Às vezes você vai assistir a palestra de um pesquisador, às vezes até próximo da minha área eu não entendo o que ele está falando. Então, a gente tem que treinar e exercitar e fortalecer mais isso e colocar mais reforço em pessoas que ajudem o pesquisador a colocar essa informação de uma forma mais clara. Porque os recursos que a gente usa para pesquisa é recurso público. Então, tem que voltar, tem que ter essa contrapartida. Nós estamos nos esforçando para poder dar esse retorno e mostrar dessa forma. Eu acho que é isso aí mesmo que a gente tem que fazer. Reconhecer e avançar mais nessa linha de divulgação. Muito bem, o tempo para as perguntas, infelizmente, nosso tempo acabou. A gente gostaria de agradecer a todos os presentes, em especial aos professores Luiz Rosa e Andrés Zaranquim, pelo papo agradável que nós tivemos aqui essa noite. Nós, da UFMG, agradecemos mais uma vez ao Banco do Brasil pela parceria. Uma boa noite a todos e não deixem de participar da próxima edição do UFMG Talks, em abril. Até lá!